Tá pronto, já estamos aí ao vivo com o doutor Rodrigo. Tudo bem, Olá, doutor boa noite. Rodrigo? Boa noite a todos. Tudo bem, tudo ótimo. Muito bom, que bom. Então, hoje a gente vai falar disso que tá deixando o povo doido, né? Enlouquecido, que é essa queda de cabelo pós-Covid. E a gente vai entender todos os detalhes, por que que ela acontece, o que que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Todos os dias a gente tem recebido agora no consultório, que é muito comum, até com a vacina a gente tem recebido isso, mas muito com Covid mesmo. Homens e mulheres desesperados porque o cabelo tá caindo. Então, o doutor Rodrigo é nosso especialista, tricologista, super expert em cabelos. Realiza aqui todos os nossos tratamentos de cabelos mais avançados e também transplante capilar. Então, doutor Rodrigo, por que que isso acontece? Por que que a gente tem essa queda de cabelo pós-Covid? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. O que vem acontecendo? O COVID, ele é uma doença aguda, grave em algumas pessoas, pouco grave em outras pessoas. Mas é uma doença que cursa com febre, normalmente febres altas. E esse é um dos principais mecanismos observados do motivo da queda de cabelo pós-Covid. Algo semelhante aí ao que acontece, por exemplo, com a dengue, ao que acontece com o chikungunya, que são essas doenças que cursam com esse tipo de febre. E essa febre, ela então vai gerar uma alteração do couro cabeludo chamada de eflúvio telógeno. E esse que é o principal mecanismo de queda de cabelo pós-Covid. É uma doença conhecida como eflúvio telógeno. O que seria o eflúvio telógeno? O nosso cabelo, ele cresce em diferentes fases. Nós temos a fase anágena, que é a fase de crescimento do fio, que duram anos, por isso, então, o nosso fio consegue sair do couro cabeludo e ficar comprido, porque essa fase anágena, ela dura anos. O que acontece no pós-Covid? Por aquele período da doença ali, muitos desses folículos, ou seja, muitos desses fios, passam para o que a gente chama de fase telógena. E, então, ele estaciona esse crescimento e vai passar, então, para o período de queda. Essa queda ela não acontece imediatamente após essa passagem. Normalmente, o eflúvio telógeno acontece aí 2, 3 meses após esse evento. Semelhante também ao que acontece no pós-parto, que é uma outra grande causa de eflúvio telógeno, que é o pós-parto. Então, após o parto, todas as alterações que acontecem no organismo da mulher geram um ciclo de eflúvio. E aí, 2, 3 meses depois disso, você vai ter a queda de cabelo, que é um mecanismo semelhante ao que acontece aí no pós-Covid. É um ciclo, é um quadro de eflúvio telógeno. E isso tem sido observado desde que começamos a pandemia e desde que começaram os casos da doença aparecer, a gente vem observando essa queda de cabelo acentuada. Foi também observado que no COVID exclusivamente acontece um eflúvio telógeno de uma forma mais aguda, que é um eflúvio telógeno, uma queda de cabelo, que acontece muito rápido. Estou falando aí de 2 a 6 semanas, que não é a queda tradicional de eflúvio telógeno. Ou seja, os casos de COVID, você pode ter uma queda de cabelo realmente 20 dias depois do seu quadro de COVID, que é uma queda bem aguda e bastante intensa. Pode ser observado uma queda muito, assim, 1.000 fios, 2.000 fios ao dia nesse Muito período de uma forma diferente mais das outras, né? muito diferente do eflúvio telógeno, muito diferente do eflúvio telógeno agudo, que é o eflúvio telógeno, aquela queda pós 3 meses do evento. Então, essa queda do eflúvio é uma queda que pode acontecer de uma forma mais aguda, porque isso aí é uma questão pontual do COVID. Outra forma de queda de cabelo que também foi observado e considerado, por que está tendo tanta queda assim, é a própria situação em que todos nós estamos. Muita ansiedade, muito estresse, uma vida mais complicada. Isso acabou aumentando o quê? Acabou aumentando a ingesta, por exemplo, de doces, acabou aumentando a ingesta, por exemplo, de bebida alcoólica, e esses aumentos acabam gerando uma oleosidade maior no couro cabeludo. Essa oleosidade maior no couro cabeludo acaba piorando o que a gente chama de dermatite seborreica, ou também conhecido como a caspa.
E esse quadro no couro cabeludo facilita a queda do cabelo. Então, tudo isso daí ajuda nesse processo de queda que nós estamos observando aí desde o início da pandemia. Gente, então já prestaram atenção que a gente come influencia em tudo, né? Na pele, no cabelo, então cuidado para não desandar tudo de novo, que agora a gente já voltou da pandemia e tem gente que está achando na pandemia ainda, né? Que ainda não voltou ao normal. E, doutor Rodrigo, o que, que as pessoas podem fazer para poder evitar e para poder tratar essa queda de cabelo? Vou contar uma história de uma paciente. Uma paciente, ela começou a ter uma queda muito aguda mesmo, logo depois do Covid, 20 dias depois. E ela se queixou que o cabelo dela, uma coisa que a gente vê muito na alopecia androgenética, que demora anos, mas que a gente viu muito rápido, né? Ela se queixou, porque foi muito rápido no caso dela. Logo depois, ai que linda, muito obrigada. Logo depois, ela se queixou que ela teve Covid, 20 dias depois ela começou a cair cabelo e ela procurou um médico. Ele falou: ah, não, isso vai acontecer mesmo, não tratou, não cuidou, não viu nada de vitaminas, não passou nenhum tipo de medicamento. E ela falou que a queda foi acentuando, talvez porque ela já tinha alguma tendência, alguma alopecia ou somou com algum outro quadro dela. E ela falou que ela perdeu uma grande quantidade de cabelo. Ela falou que reduziu a 1/3 do cabelo que ela tinha mais ou menos em 2 meses depois desse episódio. Você acha que isso pode acontecer mesmo? Isso tem acontecido? Como é que você tem visto a gravidade mesmo desse eflúvio pós-Covid? Como é que tem sido isso? Sim, agora a gente já tem um tempo de pandemia, já temos algumas informações e dá para dar alguma opinião. E também já tem muita publicação, apesar do pouco tempo, também já tem muita publicação na área. As doenças do couro cabeludo, elas podem coexistir, sim. Então, a sua paciente que, por exemplo, tinha uma alopecia androgenética de base, que é uma doença do couro cabeludo que vem evoluindo com uma queda mais lenta. O cabelo vai afinando, 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 e você vai perdendo esse volume e número de fios. E aí, no meio disso, entra um eflúvio telógeno pós-Covid. E aí você acentua essa queda de uma forma aguda, só que a recuperação vai ser mais complicada, porque aí eu tenho que recuperar duas questões. Eu preciso recuperar essa queda pós-eflúvio telógeno do Covid, associado a uma outra doença de base que também retarda a resposta. Então, sim, você vai ter quadros mais difíceis, quadros que, inclusive, o dermatologista, o tricologista precisa estar atento, fazer os dois diagnósticos, ajustar dois tratamentos em conjunto para que se obtenha uma resposta de uma forma mais eficiente, de uma forma mais acelerada. Outra doença do couro cabeludo que também pode acontecer junto é a alopecia areata, que é uma alteração inflamatória do couro cabeludo, muitas vezes relacionada a períodos de estresse, de ansiedade. Então, isso também é um fato que pode agravar esse eflúvio pós-Covid ou atrapalhar a própria recuperação após a finalização do quadro agudo. Muito bom. E o que que a pessoa, quando ela percebe que ela teve Covid e tá caindo muito o cabelo dela, o que que ela pode fazer? O primeiro passo, né, na verdade, é procurar o especialista, o dermatologista de preferência especialista, né, em cabelo, um tricologista. No nosso caso, é o nosso super doutor Rodrigo, mas um dermatologista especialista, um tricologista, na verdade, que é um dermatologista especialista em cabelo, que pode diagnosticar a causa correta ou se tem alguma outra associação, como você falou. E o que que existe de tratamento? Tem algum tratamento que a gente pode retardar essa queda? Tem algum tratamento que a gente pode fazer para acelerar o crescimento, o fortalecimento do cabelo, reduzir essa queda? O que que o paciente que está caindo muito cabelo pós-Covid, o que que ele pode fazer? Então, como eu tinha falado anteriormente, o cabelo, ele faz parte do nosso organismo. E tudo isso está interligado, ou seja, melhorar a qualidade da vida já é o principal. Melhorar a alimentação, atividade física, diminuir o Viu, ingresso de bebida gente? Não é alcoólica. chatice. Pode Tudo repetir, isso. doutor Rodrigo, novamente. Melhorar a alimentação, prática de atividade física, reduzir a ingesta de bebida alcoólica, tudo isso ajuda o cabelo. Considerando que o eflúvio telógeno está ali acontecendo, realmente tem uma queda aguda, muito maior do que a queda habitual, uma redução do volume realmente observável, sim, alguma coisa provavelmente está acontecendo. É interessante procurar o tricologista, o dermatologista,
para que seja feito o diagnóstico adequado. Entender se aquilo é apenas um eflúvio telógeno pós-Covid ou se, além do eflúvio telógeno pós-Covid, tem alguma outra coisa acontecendo. Ou seja, duas patologias, duas doenças acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito importante para que os dois tratamentos sejam feitos concomitantemente. No caso do eflúvio telógeno pós-Covid, aí se entram tratamentos com reposição de vitaminas, reposição de minerais, como, por exemplo, vitamina D, ferro, tudo isso daí é muito importante, porque o cabelo vai precisar disso daí para a fabricação de novos fios. Então, essas reposições de vitaminas e minerais, elas são importantes. Então, essas pesquisas podem ser feitas pelo médico e essas reposições muito bem orientadas. Então, não é de qualquer forma igual para todo mundo. Cada paciente vai ter a sua necessidade, cabe ao médico entender a necessidade pontual de cada paciente e ajustar aquela reposição para que isso fique de uma forma mais eficiente. Além disso, dependendo do período em que essa queda está, podem ser usados alguns medicamentos com a tentativa de estimular o crescimento desse fio, aumentar o tempo da fase anágena. Alguns medicamentos mesmo podem ser usados, como, por exemplo, um deles, o minoxidil. Só que o próprio minoxidil, ele está associado a um aumento na queda no início do uso dele. Então, existe um momento adequado e a forma adequada de usar o minoxidil. Ele não pode ser usado de qualquer forma, de qualquer jeito, e quanto mais eu usar, melhor. Não é bem assim que ele funciona. Ele é uma excelente opção de tratamento, mas ele tem a forma certa e a hora certa de ser usado. Fora isso, tem algumas medicações que podem ser usadas diretamente no couro cabeludo, que é o que nós chamamos de MNP ou de Drug Delivery, que é a infusão mesmo de medicações no couro cabeludo. Existe também o PRP, que pode ser usado com essa finalidade. As infusões venosas de alguns minerais, vitaminas, isso também pode ser feito. Então, nós temos algumas armas aí para tentar controlar, reduzir esse tempo de queda e tentar agilizar, ou seja, tentar reduzir o tempo de crescimento, de crescimento, na verdade, de recrescimento desses fios que foram perdidos. Isso é muito importante, porque é uma queixa que a gente tem visto muito comum, cada vez mais comum. Em mulheres, mais desesperador do que em homens. Não sei se é porque são as mulheres são mais doidas com cabelo, né? Tem essa coisa com cabelo. E, de repente, do dia para a noite, o cabelo reduz muita quantidade. Elas realmente ficam desesperadas. Uma coisa que você falou de doença febril, eu também, nesse mesmo momento, tive pacientes pós-chikungunya também tiveram essa mesma queda bem intensa. E isso é muito comum da gente observar.